astros no mundo vós resplandeceis, mensagem de vida ao mundo anunciando, da vida a palavra com fé proclameis, quais astros luzentes no mundo brilheis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de seus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos apresenta a exigência do Mestre que recupera o respeito pela mulher enquanto ser humano. O discípulo do reino é exortado a olhar para a mulher do próximo com pureza de coração, sem se deixar envolver pelo desejo de possuí-la. Caso isto aconteça, infringirá o mandamento de Deus, a partir do momento em que consentir pensamentos libidinosos, enquanto seus contemporâneos preocupavam-se com o ato exterior de adultério. Jesus preocupava-se com o ato interior, onde tem início o desrespeito ao mandamento divino. Na visão de Jesus, a maneira como se encarava o sexto mandamento do Decálogo era insuficiente e mais transpirava uma atitude machista que considerava a mulher um objeto, uma coisa ou um móvel de casa. Daí que se considerava o adultério como uma espécie de injustiça cometida contra uma propriedade alheia, um atentado ao bem mais precioso de um homem, sua mulher. Nesta mesma perspectiva, o casamento era uma transação de compra e venda, pela qual um homem adquiria uma mulher como esposa, a qual passava a fazer parte de seus bens.
O respeito pela mulher do próximo, portanto, colocava-se no contexto de respeito ao conjunto de seus bens. Como já o referi há pouco, o mandamento assim interpretado fundava-se na coisificação da mulher, cuja dignidade não era reconhecida. Colocada no rol dos bens do marido, ela se via privada da igualdade com o homem, o que não correspondente ao desejo do Criador. Por isso, Jesus viu-se forçado a opor-se a isso, pois isso era contrário ao projeto de seu pai. Para os israelitas, a lei de Moisés é todo o Pentateuco, uma lei que, em alguns pontos, ou melhor, em quase todos os pontos, estava sujeita a diversas interpretações, segundo as tendências ideológicas dos diversos grupos políticos e religiosos. O judaísmo recente, nos dias apostólicos, distante do período da religião profética, tornara o Código da Aliança uma lei religiosa, inaugurando o legalismo que chega aos nossos dias. Alguns eram extremamente rigorosos em sua interpretação, enquanto que outros eram mais liberais, outros mais moderados. Um caso muito em voga na época de Jesus e certamente também na época das primeiras comunidades cristãs era a questão do divórcio. Afinal, para Jesus, a lei não é absoluta, como todos pensavam. Só a dureza de coração a justifica assim. Jesus ultrapassa o próprio Moisés e apela para o desígnio divino original. Homem e mulher possuem igual dignidade. Diante de Deus, homem e mulher têm direitos e deveres iguais. Na realidade, Jesus continua sustentando a igual dignidade da mulher, uma vez que o costume reivindicava dignidade somente para o varão. Os discípulos machistas, por formação cultural, atônitos, perplexos, sorvem a lição evangélica para a vida do homem e da mulher no reino de Deus. A mulher vai se libertando numa luta específica de anos e de séculos para superar a herança infernal de humilhação e desvalorização a qual foi submetida. A triste herança da nossa cultura biblista, influenciada pela moral judaico-cristã muçulmana, é um fardo que vai exigir séculos para ser superada. A visão que tornou a mulher objeto de uso do macho para seu deleite e aproveitamento está enraizada em nossa sociedade e só será varrida do mapa com luta explícita, positiva, afirmativa, das mulheres e dos homens que se dispunham a levar esta luta conjuntamente. Dignidade do homem, dignidade da mulher, uma só questão, onde a reciprocidade é convocada por Jesus. No campo da democracia, com o exercício dos direitos humanos, tão recente, está a chave do igualitarismo pregado por Jesus. A sociedade contemporânea, apesar de ser sensível à igualdade de direitos da mulher,
não consegue superar completamente as atitudes de machismo tão antigas como o próprio homem e a própria mulher. O machismo, em muitos casos, é favorecido pela mesma mulher que não conhece ou não quer conhecer seus direitos. Não os quer exercitar em liberdade. Às vezes, tem-se a impressão de que a relação de propriedade privada, base fundamental do capitalismo, chegou também à relação matrimonial. Como cristãos e cristãs, não podemos beber deste veneno e nem deixar que os nossos irmãos e irmãs continuem dele bebendo. Temos de fazer algo. Apeguemo-nos na mensagem de Jesus. Há uma longa jornada pela frente. Eu e você temos uma árdua tarefa, mas tenho certeza de que, no final, tudo dará certo e a justiça triunfará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.